What's up, guys? Hoje neste vídeo vamos falar sobre como estudar para a prova de proficiência. Oi, se você não me conhece, novo por aqui, meu nome é Jean Carla, sou professora de inglês e também de espanhol na escola Way Idiomas e hoje eu vou ensinar vocês duas formas de estudarem para a prova de proficiência. Quando eu falo prova de proficiência, eu me refiro à prova de proficiência de espanhol ou inglês para uma universidade, para um mestrado, um doutorado, mas eu também, neste vídeo, estou falando para quem está se preparando para uma prova de proficiência num exame TOEFL, IELTS ou um outro exame Cambridge, tá? Então eu vou dar essas duas, não diria dicas, porque são coisas mais assim específicas e que exigem um pouco mais de entendimento e de prática, certo? Então, eu quero saber de você. Você está se preparando para qual tipo de prova? É para uma prova de mestrado, uma prova de proficiência para um mestrado, doutorado ou para um exame Cambridge ou TOEFL? Coloca aqui no comentário para mim. Me deixa saber. E se você quiser mais vídeos com esta abordagem sobre este assunto, também comenta aqui para mim, ok? E não esquece de deixar o like se você está gostando do conteúdo deste vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, a primeira parte, a primeira fase de um estudo preparatório para este tipo de prova é o que eu chamo de estudo minucioso detalhado do idioma. Nesse tipo de estudo, quando a gente disponibiliza uma prova para vocês, ou quando vocês conseguem pegar aí na internet algum tipo de prova, ou tipo de exame preparatório, modelo de exames, você vai ter que se dedicar de uma forma assim muito específica e vai ter que ter muita paciência para estudar. Quem está fazendo aí o preparatório, até mesmo nessas sessões, esses exames, e que encontra a sessão, por exemplo, de reading, que é o que a gente se dedica mais a falar aqui no canal, né, que é a leitura, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o texto e dissecar o texto. É o que eu chamo de aprender vocabulário dissecando o texto. Então agora eu vou mostrar para vocês um slide de como que você deve fazer para dissecar o texto e estudar, aprender vocabulário. Para fazer isso, eu vou mostrar um slide de um pequeno trecho em inglês. Aqui nós vamos fazer o que eu disse que se chama dissecar o texto. Você vai aprender a entender as estruturas do texto, assim, parando em determinados pontos. No início aí a gente tem although, que é uma conjunção. Você vai lá na sua lista de conjunções, vai pegar a conjunção although, vai ver o que que ela significa, vai relembrar, se você não está lembrando. E aí você tem although other studies have shown. Aí você também, eu marquei, né, que é uma parte interessante para você pegar, consultar a sua lista de tempos verbais e estudar para verificar o que que é que esse tempo verbal significa. Então, você tem aí um present perfect, você vai analisar essa estrutura e vai prosseguir com a leitura. Aí você tem também like, que é uma conjunção, eu coloquei aqui para vocês, né, marcadinho, porque eu sei que muitos alunos fazem assim bem básica, ou às vezes até mesmo para intermediário esquecem que like não é só gostar, mas também significa como, para exemplificar, para comparar alguma coisa. E aí você vai fazendo a leitura, então você vai se deter a esses trechos que você precisa lembrar, que você está sempre encontrando, reencontrando nos textos e você precisa verificar o uso, o que, que é que eles significam. Então, although other studies have shown that surgical procedures like gastric bypass surgery can decrease how much people enjoy food generally. Você leu até a vírgula, você vai voltar fazendo aí, transcrevendo a sua tradução e se precisar de olhar alguma outra palavra no dicionário, você vai olhar, vai anotar. Então aí você está na parte que você está estudando realmente as estruturas de vocabulário. Então, continuando. This is not very satisfactory because it takes away. Aí eu marquei para a gente um phrasal verb, né? Um phrasal verb é um verbo que tem uma outra partícula, pode ser um advérbio, uma preposição, uma outra palavra que, junto do verbo, transforma esse verbo em uma frase, daí o nome phrasal verb.
uma estrutura que é uma frase e contém aí um verbo. Então, então, isso não é muito satisfatório porque remove food enjoyment. Ah, mas eu não lembro o que que é isso, eu sei o que que é enjoy. Então, vamos olhar essa palavra também porque eu tenho um sufixo ment que transformou aí o verbo em um substantivo. Então, não é muito satisfatório porque remove ou retira o prazer, né, do verbo enjoy, de gostar, desfrutar. Então, o prazer alimentar generally, né, geralmente, rather than. E aí a gente tem marcado uma outra estrutura que é muito importante você fazer o estudo dela, que é o rather than, que pode significar uma porção de coisas. Aqui está significando ao invés de fazer healthier foods more appealing, ou seja, de fazer ou tornar os alimentos mais saudáveis, more appealing. Ah, mas onde eu tirei o mais? Ali do ER, no healthy, healthy, healthier. Então, é também algo que você tem que ir lá nas suas notas e estudar. Ah, o ER num adjetivo transforma aí uma forma comparativa, mais saudável. Alimentos mais saudáveis, more appealing, mais atrativos, mais atraentes, mais interessantes, né? Então você encontra aí a palavra que vai se adequar melhor. Então, isso é que eu chamo de dissecar o texto. Você vai por partes estudando essas estruturas. Logicamente que quando você vai fazer sua prova, você não vai ter tempo para fazer isso. O momento de fazer isso é agora, ok? Então vamos para a segunda parte que já já você vai entender. Então, agora que você já entendeu como que funciona esse estudo de vocabulário, eu vou passar para a segunda parte, que é a segunda forma de você se preparar para a sua prova. Então, atenção! Antes você estava se preparando, estudando, aprendendo vocabulário, aprendendo as estruturas e aprendendo a resolver a sua prova, certo? Agora eu vou falar com você sobre como se preparar para realmente fazer a prova. Se você está se preparando para fazer uma prova de proficiência em inglês ou espanhol para um mestrado ou doutorado, eu vou deixar aqui o card de um vídeo onde eu falo sobre 12 passos que você deve seguir no dia da prova, quando você está resolvendo a sua avaliação, ok? E se você está se preparando para algum outro tipo de exame, é bom também dar uma olhada neste vídeo, porque aí você vai ver como resolver a parte do reading, porque os exames de proficiência TOEFL e IELTS e outros do Cambridge também tem, ou até mesmo o DEL, o CIEL, eles têm a parte de resolução de texto, de leitura e interpretação de texto. E é bom você também dar uma olhada neste vídeo para entender como fazer isso no dia da sua prova. Mas o que eu quero que você faça é o seguinte: para se preparar para fazer a sua prova, essa segunda parte que eu estou explicando, você vai ter que separar um tempo e você vai ter que simular. Então agora essa parte é a parte que eu chamo de simulação. Então você vai simular a sua prova, o dia realmente do seu teste. Você vai para um lugar tranquilo, sossegado, não vai ser incomodado. Vai prestar atenção aí em quanto tempo você tem para fazer, realizar a sua prova, se são 2 horas, se são 3 horas, dependendo do tipo de prova, se é 1h30. Se você pode ou não consultar o dicionário, você vai respeitar todos esses critérios e vai se separar nesse momento para fazer a sua prova, fazendo o timing, né? Que é olhando aí no relógio, marcando, cronometrando realmente a sua realização dessa prova. Tá? Então é uma simulação e você vai fazer isso várias vezes em conjunto com outra forma de estudar para a sua prova. Então um dia você estuda dissecando, o outro dia você estuda simulando. Eu falo dia, gente, mas pode ser assim, você separou 2, 3 dias na semana para estudar, um dia, por exemplo, na segunda-feira você faz essa parte de dissecar, na quarta-feira você faz a parte de simular, né? Ou na quinta-feira você faz a parte de simular e faz mais 2 partes como dissecando e uma parte simulando, do jeito que você preferir e de acordo com a sua necessidade aí, por causa do tempo. Dependendo de quanto tempo você tem para se preparar para fazer a sua prova, você vai ter que fazer isso com uma certa frequência, uma frequência maior. Então, se você tem 3 dias para estudar, separe 2 dias para dissecar e o outro dia para simular.
Lembrando que nessa simulação você não pode ser incomodado, não pode parar o fluxo. Se são 2 horas, você tem que ficar 2 horas ali fazendo a prova. Um conselho que eu dou também na parte de simulação é que, se você pode usar o dicionário, use com moderação. Se você está se preparando para um exame que você não vai poder usar dicionário, então o que você vai fazer com as palavras desconhecidas? Vai simplesmente vai pular as palavras desconhecidas. E para fazer isso, essa parte de simulação, você tem que pegar provas inéditas, modelos de provas inéditas, ou seja, essas provas que você está resolvendo no dia da simulação, ela não pode ser uma prova que você já usou para dissecar o texto ou dissecar aí as palavras e o vocabulário e estruturas do idioma. Então tem que ser uma prova novinha em folha, você nunca mexeu nela, você está realmente fazendo essa prova, simulando tal qual o dia da sua avaliação, ok? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês e não esquece de comentar aqui para mim o que é que você acha desse vídeo, qual tipo de prova você vai fazer e quais os tipos de vídeos, ideias, coisas que você tem dúvida que eu posso te ajudar no próximo vídeo. Então é isso, até a próxima!